Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudia Lopes, sou terapeuta holística, taróloga, sou condutora de círculo de mulheres, sou uma mulher que gosta de estudar o sagrado feminino, estou sempre estudando e hoje eu vim aqui para trazer para vocês um vídeo sobre o que é o sagrado feminino, né? O que é esse movimento que vem aumentando, né, há uns anos, né? Eu entrei nessa caminhada vai fazer 5 anos e eu vejo que essa busca pelo sagrado feminino, para entender o que é o sagrado feminino, vem se aumentando. Então, o que é esse sagrado feminino que as pessoas tanto procuram, principalmente as mulheres, né? O sagrado feminino, ele é um movimento de voltar a trazer tudo que era sagrado, né? Trazer essa energia feminina de volta, essa energia feminina que é a espiritualidade, que é esse contato que a gente tem com as nossas sombras, a gente olhar o oculto, o místico, a gente olhar aquilo que a gente não consegue ver, né? Então, esse movimento faz com que a gente volte a se conectar com a energia feminina. Nós nos perdemos dessa energia feminina, as deusas foram enterradas, né? Não se cultua mais as deusas. Hoje só existe no sistema o Deus, o Pai, e foi-se tirada toda essa sacralidade das deusas. As deusas foram demonizadas, principalmente as deusas negras, como Lilith, como Hecate, essas deusas que trabalham com a escuridão dá medo, porque a escuridão, ela nada mais é do que você olhar para aquilo que é oculto, de você voltar a se conectar com as suas sombras, de você se conectar com a noite. E tudo que é feminino foi olhado com medo, né? Você tem medo da escuridão, você tem medo do oculto, você tem medo da espiritualidade e você acaba se desconectando de você mesmo, se desconectando da sua essência, né? Porque a essência, a alma é uma energia feminina, né? A gente é esse contato, é um contato com a energia feminina. O que é externo, o que é matéria, é energia masculina. E o que é interno é energia feminina. E quem não perdeu esse contato, né? Há um tempo atrás, eu não olhava para isso. Para mim, a minha vida era só olhar as questões materiais, ter um relacionamento, ter um emprego. Eu não me preocupava com esse lado oculto, porque a gente não aprendeu a trabalhar com esse lado. A gente só aprendeu trabalhar com a mente racional, né? A matéria, que é a energia masculina. Na escola a gente só estuda e usa a nossa mente racional. A gente não sabe lidar com as emoções, né? A maioria das pessoas tem depressão, estão desequilibradas, passando por um momento muito difícil por falta de conhecimento das suas sombras, por falta de conhecimento do feminino, por falta de conhecimento da espiritualidade. A gente aprendeu que a espiritualidade é algo fora, né? Um Deus salvador, alguém que vai vir nos salvar. E a gente perdeu essa espiritualidade dentro. Como que aconteceu tudo isso, né? Como que a gente começou a se desconectar desse feminino? Antigamente as sociedades eram matriarcais. Não existiam sociedades patriarcais, que é a sociedade que a gente vive hoje, né? Onde existe um Salvador, onde existe um Deus Pai. As deusas eram cultuadas nessas sociedades matriarcais. As mulheres eram as líderes, as mulheres que tomavam decisões, né? Então essas mulheres, nessa época, a energia feminina e a masculina, elas eram equilibradas. E dentro dessas sociedades, o que é feminino, a espiritualidade, as pessoas sabiam, os humanos sabiam que eles eram um ser espiritual, né, vivendo num corpo humano. Hoje as pessoas, elas nem acham isso, né? Elas acham que elas vão morrer. Tem pessoas que acham que vão morrer e vai tudo acabar. Algumas creem em reencarnação, mas crer não é uma certeza, né? Então, quando essas sociedades eram dessa forma, tudo era sagrado, os animais eram sagrados, as árvores eram sagradas, as mulheres se conectavam com os seus ciclos, né? As mulheres reverenciavam os seus ciclos menstruais, a mulher estava conectada com a lua,
Então era sempre essa conexão, elas sabiam, né, como elas funcionavam, elas entendiam as suas emoções, elas tinham acesso à cura. Quando a gente entra para o patriarcado ele foi uma sociedade que começou a ser instalada, mas não foi de uma hora para outra, né? O patriarcado ele começou aos poucos, né? E como que se instalou o patriarcado? A partir do momento em que o homem não queria mais que a mulher fosse o centro da sociedade. O homem ele descobriu que ele agora fazia parte da procriação e aí ele começou a querer dominar a sociedade. Foram começando a tirar as deusas, a tirar o sagrado, a desconectar a gente do nosso ciclo menstrual, a tirar a mulher do centro da sociedade, a ver tudo que era místico, né? Mulheres que tinham o poder místico, né? de passar orientação espiritual, que tinha a cura das ervas, que tinha todo esse conhecimento, elas começaram a ser acusadas de bruxaria. E aí começou a caça às bruxas. As mulheres, tanto que tem até uma Bíblia da Inquisição, onde nessa Bíblia tinha os dizeres de como que a mulher estava fazendo bruxaria e como ela deveria ser punida por isso. Então, se você usasse uma arte divinatória, por exemplo, ou se você mexesse com ervas, ou você fosse fazer uma cura, ou qualquer coisa que estivesse mencionando o lado místico e espiritual, que não fosse agora o pai, né, que não fosse agora na igreja, as mulheres elas eram mortas, elas eram torturadas, elas eram queimadas, né, elas eram enforcadas, elas sofriam as mais terríveis condenações, né? E tudo isso começou por conta desse poder, né? Então não se podia mais cultuar deusas, né? E essas deusas começaram a ser distorcido, né? O que significava ser cada deusa, e você só podia ter uma religião, você só podia ser cristão. Se você não fosse cristã, se você não fosse devota daquele Deus cristão que eles estavam começando a colocar na igreja, você não era digna, né, da espiritualidade de Deus. E aí começou essa matança, né? E aí começaram a colocar que ter orgasmo era coisa do demônio. Então as mulheres não podiam mais ter orgasmo. Se alguma mulher tivesse orgasmo, ela estava fazendo bruxaria. E eles começaram a tomar, né? Começaram a tomar a sociedade dessa forma. Eles começaram a tirar as mulheres novas e virgens, porque agora eles não queriam mais que as mulheres tivessem relações com outro homem, a que não fosse aquela que ele casasse. Então se instalou essa instituição casamento para pegar a mulher virgem, porque ele não queria mais criar o filho de outro pai, né? Quando começou toda essa situação, a mulher começou a se desconectar, ela começou a não poder ter mais orgasmo, ter medo de ter orgasmo, e hoje acontece muitas coisas aí, né, que a gente tá ligadas, né? Muitas mulheres não conseguem ter orgasmo, porque ela está sempre preocupada com o outro, não com ela mesma, e com toda essa desconexão, né? Toda essa transição. Então, o Sagrado Feminino é um movimento que está acontecendo espiritual para a gente voltar a se conectar com essas energias. Tanto que a gente vê que a Igreja Católica, quando ela colocou tudo que era feminino inferior, né, como bruxaria, como errado, como demoníaco, Maria Madalena entrou nessa, né? Então eles colocaram que Maria Madalena era prostituta, né? Você não vê menção nenhuma de mulheres, e quando você vê menção de mulheres na Bíblia, é sobre demônio, é sobre Lilith, né? E Eva também, porque é aquela que é detentora do pecado, e isso traz pra gente até conotações negativas, né? Porque hoje a gente se sente culpada quando a gente é molestada, né? Ou quando a gente sofre um abuso,
porque a gente traz toda essa instalação do patriarcado no nosso inconsciente, esse sofrimento, essa baixa autoestima. Então, o sagrado feminino, ele é um movimento de você voltar a se conectar com as deusas, de você voltar a se conectar com o seu interno, com as suas sombras. Quando a gente deixou de se conectar com essa sombra, de a gente ter esses saberes de ritualizar, de internalizar, entender quem somos, que somos seres espirituais, a gente transformou esse mundo interno em sombras, em traumas, em angústias. E a gente não olha para aquilo, né? A gente tem medo de olhar para essas feridas porque a gente não conhece, a gente não sabe lidar. E a sociedade faz com que a gente não lide com isso mesmo. Ela não passa isso para a gente, não passa esses ensinamentos. Tudo que é poderoso se coloca um medo e o ser humano ele só entra nesse copia e cole, né? Ele esqueceu de quem ele é. Essa terceira dimensão é uma dimensão muito difícil. A gente se esquece de quem é, né? A gente não tem mais essa intuição e a gente também se desconectou do próprio Jesus, né? O Jesus ele foi pego pela igreja como um salvador deles, e quem não se converter, né, cristão, não tem a salvação de Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo não veio ensinar isso. Jesus Cristo ele veio mostrar que como ele desceu aqui nessa terceira dimensão, ele não lembrava de quem ele era, ele voltou a se lembrar, ele tinha todo aquele poder mostrando que a gente evoluindo, que a gente passando por tudo isso, a gente consegue evoluindo e ser igual a ele, porque a gente só está numa passagem. E não para ele vir nos salvar, mas sim mostrar que nós podemos ser igual a ele, né? É claro que ele é um ser que vai na 13ª dimensão, é um ser muito evoluído, nós estamos na 3ª, mas a gente vai caminhar e uma hora vai chegar até lá. Então ele não é um salvador. E a gente acabou perdendo, né, esses saberes. Então a energia feminina, o sagrado feminino é a volta de conexão com a Mãe Terra, com a Lua, com a espiritualidade, com a noite, com as sombras, com a escuridão. Quando você volta a se conectar com essas energias, você volta a começar a se lembrar de quem é, a lembrar de outras vidas, né, a trazer toda essa ciclicidade, toda essa energia feminina para você. Então muitas mulheres vêm procurando esse feminino porque tem problemas de relacionamentos, né? Mulheres que não conseguem resolver relacionamentos ou atrai caras frouxos, né? Aqueles caras que não tomam decisões porque ela tá na energia masculina, que é só o externo, de ação, de fazer, né? De olhar só para a matéria, esquecer que é um ser espiritual e que sua alma precisa ser alimentada. E as mulheres estão vindo muito por relacionamentos, né? Entender o que está acontecendo, ou por sofrimento. Mas se você não voltar a se conectar com essa energia feminina, você não vai conseguir entender quem é você, você não vai conseguir voltar a se conectar com a sua intuição, você não vai conseguir conectar com a sua criatividade, você não vai conseguir criar a realidade que realmente você quer na sua vida, né? O que você quer para a sua vida? Você é co-criadora da sua realidade. Você vem criando a sua vida com aquilo que você acredita, né? A realidade ela é moldada através daquilo que a gente acredita. E se a gente acredita que é tal coisa, é isso que a gente vai criar. Então esse movimento do feminino vem nos mostrar que a gente pode fazer magia e que a gente pode retomar nossa vida e criar a vida do jeito que a gente quer. Você só precisa se conectar com essa energia feminina que está dentro de você, tanto o homem quanto a mulher, né? Que é essa energia de volta para casa, né? Essa volta da essência feminina. O universo ele é feito dessas duas energias, feminina e masculina. O Deus Pai, a Deusa Mãe. Não tem como, né? A gente tem várias referências aí à Mãe de Jesus, né? De várias divindades, Maria Madalena, e todas as deusas aí que traz esse aspecto feminino de cuidar, né, de gestar, como o universo.
né? O universo, essa energia feminina no universo gesta e pare tudo que existe. Então, quando você volta a se conectar com essa energia, começa a entender essa energia, você começa a mudar, né? Você começa a ser mais paciente, acreditar mais, ter fé, a sua vida ela se torna mais leve, que é o que as mulheres perderam hoje, né? Essa leveza de viver. E se você acha que você precisa voltar a se conectar com esse feminino, né, que você está muito na energia masculina, que você só olha para fora, para a matéria, só está fazendo as coisas, né? Sabe quando você está no automático e só está deixando as coisas acontecer? É que você está nessa energia masculina, né? Ou quando você está atraindo pessoas indecisas, que não fazem nada para você, você está se doando demais, você também está muito na energia masculina. Então, esse Sagrado Feminino vem mostrar que nós temos duas energias e que nós precisamos equilibrar essas duas energias. E só assim que a gente vai chegar no equilíbrio, né? Se você quer se conectar, faça meu curso Reconexão com o Sagrado Feminino, onde você vai ter todos esses saberes para voltar a se conectar com o seu ciclo, entender essa energia feminina, qual que era a magia, né? O que estava por trás desse ciclo, qual o conhecimento energético que seu ciclo vem te trazer e voltar a ter essa conexão para você voltar a se conectar com essa energia feminina, que é resultado de abundância, resultado de intuição, resultado de amor próprio e muito mais coisa na sua vida. A sua vida vai voltar a ter magia, você vai confiar mais em si mesmo, né? E sair dessa situação que acredito que você está vendo esse vídeo é porque você não está bem com você mesmo, né? Você está precisando sair de uma depressão, por exemplo, ou de uma situação aí de ansiedade, né? Então, se você precisa se conectar com essa energia, faça o meu curso, tem aqui no meu canal, tem os links. E se você acha que alguma amiga precisa se conectar com essa energia, voltar a se conectar com essa bruxa interior, com essa sábia interior, é só indicar esse vídeo e depois fazer meu curso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.